Chegou de novo aquela época do ano, né, o momento de encarar o famoso leão do imposto de renda. E para quem investe, nossa, às vezes parece uma verdadeira selva, cheia de regras e códigos. Mas a verdade é que domar essa fera é bem mais simples do que parece. Vamos juntos desvendar como transformar essa obrigação em uma tarefa, tranquila e super organizada. Essa ansiedade de se perder no meio de tanta informação é super comum, mas o conhecimento é o melhor caminho. Então, o que a gente vai fazer aqui é seguir um mapa, um passo a passo bem claro para transformar essa tarefa que parece complexa em algo simples. O objetivo é navegar pela declaração sem erro nenhum. E aqui está o nosso roteiro. A gente começa declarando o patrimônio, depois passa para os ganhos que ele gerou, e em seguida a gente olha para as vendas e no final revisamos umas regrinhas de ouro para não ter erro. Vamos lá? No final de tudo, a ideia é ter toda a confiança para encarar o leão de frente. Bom, tudo começa pela base, né? Antes da gente falar de lucro, de prejuízo, o primeiro passo é basicamente tirar uma foto do patrimônio e mostrar para a Receita Federal exatamente o que se tinha na carteira de investimentos lá no finalzinho do ano. Pensa nisso, literalmente, como uma fotografia da carteira no último dia do ano. Não importa se a cotação subiu ou desceu no dia seguinte. O que a Receita quer saber é o que estava em sua posse na virada do ano. Esse é o ponto de partida de absolutamente toda a declaração. E essa tabela aqui funciona como uma colinha do bem. Cada tipo de ativo tem a sua casinha certa lá no programa da Receita. Olha só, ações ficam no grupo 03, código 01. Fundos imobiliários de ETFs, esses já ficam no grupo 07 e os BDRs no grupo 04. Usar o código certo é o primeiríssimo passo para evitar qualquer dor de cabeça com a malha fina. E aqui, gente, está talvez a regra mais importante de todas na hora de declarar os bens. Muita atenção. O valor que vai lá não é quanto o ativo valia no fim do ano. Não, é quanto foi pago por ele, somando corretagem e todas as taxas. Esse é o famoso custo de aquisição. Ok, patrimônio declarado. Certinho. Mas e os frutos que esses investimentos geraram ao longo do ano? Aqueles dividendos, os juros que pingaram na conta? Agora a gente vai ver exatamente como declarar cada um desses ganhos. O ponto-chave aqui é entender que a Receita Federal não trata todos esses ganhos da mesma forma. Alguns são isentos de imposto. Uma beleza. Mas outros são tributados. Por isso que é fundamental declarar cada um na sua ficha correta para não pagar imposto que não precisa ou, pior, cair na malha fina. Essa divisão aqui é fundamental. De um lado, na esquerda, a gente tem os rendimentos que não pagam imposto, como os dividendos de ações e os rendimentos dos FIIs. Já do outro lado, na direita, estão os tributáveis, como os juros sobre capital próprio e os dividendos de BDRs. Entender essa separação é o que garante que o imposto pago seja só o que é realmente devido. Certo. Além daqueles rendimentos que pingam na conta todo mês, existe outro tipo de ganho. Aquele que acontece quando se vende um ativo por um preço maior do que se pagou. Esse é o famoso ganho de capital. E é aqui que a apuração, olha, exige um pouco mais de atenção. Grave bem este número. R$ 20 mil. Para quem investe em ações, ele é a chave de ouro que separa uma operação com um lucro isento de uma que tem lucro tributável. Mas cuidado, viu? Ele tem umas regrinhas bem específicas. É isso mesmo que está na tela. Se o valor total das vendas de ações dentro de um mesmo mês não passar de R$ 20 mil, qualquer lucro obtido ali é isento de imposto de renda. Mas, atenção, a regra vale para o total vendido, não para o lucro, tá? E um detalhe crucial, isso só vale para ações em operações comuns, day trade e outros ativos não entram nessa. A regra dos 20 mil é uma exceção, um benefício só para ações. Como a gente pode ver aqui, para FIIs, ETFs e BDRs, essa moleza não existe. Vendeu com lucro? Não importa o valor, vai ser tributado. E atenção também para as alíquotas, que mudam. Olha os FIIs ali com a maior taxa, 20% sobre o ganho. Mas a bolsa não é feita só de lucros, né? E o que fazer quando se tem prejuízo? A boa notícia é que eles também são importantes. Eles devem ser informados na declaração mês a mês. Sabe por quê? Porque um prejuízo de um mês pode e deve ser usado para diminuir o imposto sobre o lucro de um mês futuro. Ou seja, o imposto só é pago quando os lucros finalmente superam os prejuízos acumulados. Para fechar nosso guia com chave de ouro, vamos revisar aqui as últimas dicas. São aquelas práticas para garantir que todo esse processo seja o mais tranquilo e correto possível. Olha só que legal! Todo o processo se resume a estes 4 passos. Primeiro,
Organização. Junte todos os documentos. Segundo, apuração mensal. Não deixa para fazer tudo de uma vez. Terceiro, se teve lucro com imposto, pague o DARF no prazo. E, finalmente, o quarto passo, a declaração anual, que é onde a gente junta tudo isso e apresenta para a Receita Federal. Mas, calma aí. Depois de tudo isso, fica a pergunta: todo mundo que investe é obrigado a declarar? A resposta é não. Vamos ver agora quem realmente precisa entregar a declaração em 2026, com base no que fez em 2025. Basicamente, estes são os 3 principais gatilhos para investidores. A declaração se torna obrigatória se, lá em 2025, a pessoa, primeiro, vendeu na bolsa mais de R$ 40 mil no total. Segundo, se teve qualquer lucrinho tributável, nem que seja de R$ 1. Ou terceiro, se no último dia do ano, o patrimônio total era superior a R$ 800 mil. Se marcou sim para qualquer um desses, tem que declarar. Ufa! Com a declaração em dia, a mente fica livre para focar no que realmente importa, a estratégia para o futuro. Afinal, dominar a burocracia não é só cumprir uma obrigação, é ter o controle total do seu patrimônio. E a pergunta que fica agora é: com essa clareza toda, qual será o próximo grande movimento como investidor?